Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula online do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E você que está fazendo o seminário conosco, no nosso site tem lá o relatório de leitura e pelo menos 3 perguntas desta aula para que você que faltou a aula desta disciplina, Teologia Bíblica do Velho Testamento, para que você possa abonar sua falta e também recompensar esse tempo perdido. Então você pode entrar no site nosso, Seminário Teológico Crer é Também Pensar, e você então poderá assistir esta aula para que você não fique atrasado, ok? E nós iremos falar sobre a teologia bíblica do Velho Testamento. Esta é a aula de número 1, a primeira aula nossa. Bem, eu quero introduzir esta aula falando principalmente quando você tem contato com a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. É importante você entender que a Bíblia, ela é divino-humana. Como assim? Ela é divina porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou mais de 40 coautores, mais de 40 coautores para registrar, para escrever aquilo que Deus revelou para nós, como eleitos dele, para aqueles que pudessem conhecer a Deus através da revelação das Sagradas Escrituras. Então, um livro divino. Você tem de lê-lo por uma perspectiva divina. Foi o Espírito Santo que inspirou homens pecadores como eu e você, mas soprou neles, no espírito deles, para que eles pudessem escrever o que está aqui nestes 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas é humano também. Por que a Bíblia ela é divina humana? É um livro divino humano. Divino, já expliquei. Humano, porque na verdade não isenta o aspecto de uma obra literária dentro de um padrão da literatura, principalmente no contexto em que os textos foram escritos, não é? E ali a gente vê então as características peculiares de cada escritor. Por isso, quando você abrir a Bíblia para lê-la ou para estudar, é preciso você entender que ela está sendo lida e dentro da perspectiva divina, humana. Agora, veja bem, nós falamos que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou mais de 40 coautores, porque o autor principal é o Espírito Santo de Deus, que escreveu, Eu disse que temos 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Olha, 1189 capítulos, 31.104 versículos. Isso na Bíblia Revista Atualizada. Na Bíblia Revista Corrigida, 31.105. Na Bíblia King James, nós temos lá 31.170, 31.102. E de acordo com a versão da Bíblia, então tem aí muita coisa que Deus, para poder revelar a sua santidade, revelar o seu caráter, revelar os seus atributos, revelar aquilo que ele tinha para o homem como sua criatura, que criou a sua imagem e semelhança. Então tem aí esses capítulos, 1189 capítulos e 31.105 versículos. Agora é bom lembrar que a Bíblia, ela foi inspirada de uma maneira dinâmica plenária. Deus não revelou o que ele tinha para revelar para na época, os profetas, Moisés, Josué, Neemias, Esdras, Paulo, João, apóstolo Pedro, Judas. Estes homens, Deus não usou como acontece numa sessão espírita do espiritismo, onde a pessoa entra ali em um transe
Não foi pneumografada, onde a pessoa entra no transe, né? E aí, de repente, Paulo, Pedro entrou no transe ali, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus, eles começaram a tremer, e assim começaram a psicografar, assim como acontece numa sessão espírita. E que nós não cremos, como protestantes, evangélicos, nós não cremos que ali o médium recebeu o espírito de um poeta, né, de um grande intelectual do passado, e ali ele recebe aquele espírito, entra nele e ele começa ali a psicografar. Vocês sabem, né, que nós acreditamos que ali, na verdade, é um anjo caído, um espírito, é um principado que sempre enganou e continua enganando tanto as nações como os povos e também os espíritas e quantos que frequentam outras seitas que acontece a mesma coisa. Então não foi também de uma maneira mecânica, onde Deus foi citando, olha, escreve isso aí, não. A ideia de dinâmica plenária é que com o tempo Deus foi levantando estes homens e soprando no espírito deles, mas respeitando, essa palavra é interessante, a linguagem humana atribuída a Deus, né? Para que vocês entendam, mas Deus respeitou a pessoalidade, a individualidade de cada escritor, não é? Os cacoetes, os erros da linguagem em que eles viveram, e Deus respeitou ali as características peculiares de cada um. Quando você vê Paulo, e por isso que alguns entendem que Paulo não escreveu Hebreus, apesar que parece muito a maneira de Paulo escrever, mas não tanto, porque a linguagem de Hebreus difere muito daquilo que Paulo escreveu, porque Paulo tinha as suas características peculiares, entende? Então podemos dizer que não existe mais inspiração. De vez em quando a gente ouve assim, né? Puxa, o pastor veio à nossa igreja aqui, estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe mais inspiração. O cano, né? A régua, a ideia de cano é a vara de medida, a régua. Foi fechado aquilo que Deus tinha para revelar ao seu povo. Isso quer dizer, pastor Eugênio, que Deus não fala mais através de sonho, Deus não pode dar uma visão, Deus não pode revelar num momento específico, numa comunidade, a alguém que está ali, de repente Deus levanta uma pessoa que é tomada pelo Espírito dele e fala aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sim, eu creio nisso, né? Os atos do Espírito Santo continuam acontecendo, mas a revelação daquilo que Deus tinha para a sua igreja, em termos de doutrina, de ensino, de princípios para a igreja, já fechou os 66 livros. E tudo aquilo, seja um sonho, seja uma visão, seja uma palavra que não é rema, mas é uma palavra que Deus pode levantar alguém numa comunidade para dar, né? Não estou dizendo a pregação do que está revelado na Bíblia, mas uma revelação naquele momento pode acontecer? Pode, mas tudo que vem acontecer tem de estar debaixo da régua daqui da Bíblia, tem de estar estribado nas Sagradas Escrituras. Por isso nós estamos vendo aí as seitas. Teve aquele querido lá que citou que a Bíblia é a mãe das heresias. Por quê? Porque a maioria das seitas que ainda utilizam a Bíblia não como regra de fé e prática, porque eles torcem a Bíblia, mas a maioria das seitas, elas foram fundadas, firmadas, né, sobre o pressuposto de alguém que teve uma revelação, de um anjo que apareceu. Olha a igreja dos Mórmons, olha a Testemunha de Jeová, né, e outras mais seitas que existem por aí, tudo baseado em visões, sem passar debaixo do crivo da Bíblia, da revelação do que Deus tinha para a sua igreja, daquilo que Deus tinha para revelar para o seu povo e revelou. Entende? Então não existe mais inspiração. Estamos estudando
Estamos na introdução ainda da teologia bíblica do VT, do Velho Testamento. Seminário teológico, crer é também pensar. Não existe mais inspiração. Quando Paulo fala em Timóteo que toda a escritura é divinamente inspiradas por Deus, a ideia lá, teopneustos. E o grande reformador Calvino entendeu quando Paulo fala toda a escritura, está falando de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros que nós falamos introdutoriamente, que a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca com 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Então não existe mais inspiração. Quando o apóstolo Pedro fala na segunda carta, lá, Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que homens, porque a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, na verdade, foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Não veio de uma particular elucidação, mas foram homens separados por Deus e que o Espírito Santo os inspirou. E acabou. Agora tem a iluminação. O que é iluminação? Iluminação é quando você pega um texto da Bíblia, né? Você vai estudar a Bíblia, aí nós temos depois a matéria exegese, né, bíblica, seja do Velho Testamento, do Novo Testamento, de um texto específico. Aí você pega aquele texto, estuda aquele texto. Isto posto, nós iremos entrar então na teologia bíblica do Velho Testamento. Eu disse, e nós vamos então pedir ao sagrado, ao Espírito de Deus, que revelou a Bíblia, para que nós possamos, nessa introdução da teologia do Velho Testamento, olhar o que está escrito por uma perspectiva de uma obra literária, né? Que depois nós vamos aprofundando quando chegarmos na parte mesmo de exegese, quando nós começarmos a dividir os arquétipos, os quadros, aí nós iremos ver dentro da perspectiva mais né, do sagrado, para tirar as lições para nós. Mas é preciso entendermos que quando você tiver contato com a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia dentro da perspectiva como uma obra literária. Agora veja, nós temos então 39 livros no Velho Testamento. Nós começamos com o livro de Gênesis. A Bíblia diz Bereshit bara, a ideia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante. E a ideia de criou, aqui o verbo criar, é uma ideia de que este Deus criou todas as coisas do nada. Mas esta é a nossa segunda aula. Eu vou e volto daqui a pouco para continuar na aula de número 2 do nosso curso do Seminário Teológico Crer Também Pensar, Teologia Bíblica. Lockstock.